Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo, no meio de uma discussão com os fariseus, ele lhes disse o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Vamos lá. Existem escolas diferentes que interpretam de maneira diferente a cronologia do Antigo Testamento. Algumas pessoas acreditam que Abraão estava de 2000 a 2100 anos antes de Cristo. Outras pessoas acreditam em 1750 anos antes de Cristo. Nós não vamos resolver isso aqui hoje. Independentemente de ser 1750 anos antes de Cristo ou 2000 anos antes de Cristo, você pode entender o choque e a discordância que aquela liderança teve quando Jesus disse isso. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Como é que Abraão pode ter visto o dia de Jesus? Como é que Abraão pode ter se alegrado com Jesus? Os judeus perguntaram para Jesus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus devia ter aproximadamente 30 anos nessa ocorrência. E Abraão teria vindo a 1750 ou 2000 anos antes. Como é que você fala uma coisa dessa? Na cabeça deles, Jesus está delirando. Ele não podia ser um bom homem ou um homem saudável, dizendo uma coisa dessa, a não ser depois da próxima declaração que ele responde aos fariseus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, significava, eu sou Deus. É Yahweh, ou Yahvé, Jeová. Ele estava reivindicando aqui a divindade. Ele estava dizendo o quê? Eu não comecei agora. Você está pensando em 30, 50 anos? Não. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Agora eu quero focalizar com vocês o que vem a ser quando Jesus diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Que alegria é essa? O que Abraão viu? Eu estive dando uma pesquisada na história de Abraão e tentando identificar que momento foi esse. Olhando para a história de Abraão, e ela começa em Gênesis capítulo 11, ele é da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade pagã e idólatra, e este homem, dada a bondade soberana de Deus, estende a mão para este homem e fala: sai da sua terra, eu vou te levar para uma outra terra. Aquilo era mais do que uma mudança geográfica, aquilo era mais do que uma migração. Ainda que o fluxo de Ur dos Caldeus na direção do Egito fosse comum naquele tempo, no caso de Abraão era alguma coisa excepcional. Sai da tua terra significava rompe com as divindades. Esses deuses não serão mais os teus deuses. Aquilo representava a conversão de Abraão. Era mais do que simplesmente uma mudança de nação, uma mudança de lar. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos a promessa ser refeita. E Deus revela um pouco mais para Abraão. E diz para Abraão objetivamente: eu vou fazer de você uma grande nação. Os povos da terra vão ser abençoados por você. E Deus diz para ele: olha, a partir de agora teu nome não é mais Abrão, teu nome vai ser Abraão. Abrão significava pai exaltado. E com o novo nome que Deus deu para ele, o nome dele agora era pai
das nações, pai de muitas nações. Só que ele não tinha filho. O tempo está passando, 70, 80, 90 anos. E ele não tem nenhum filho. E você imagina, as pessoas se encontram com ele e falam: ei, seu nome, por favor. Abraão. Pai exaltado. Quantos filhos você tem? Nenhum. E imagina depois, então, o nome não é mais Abraão, mas Abraham. Abraão é pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. E o tempo passa, a realidade é que a sua mulher, ela é estéril. E com o passar dos anos, esse homem já está chegando nos 100 anos, ele se tornou impotente. E Deus fala para ele que ele vai ter filho. E ele entendeu o que Deus queria dizer. Ele entendeu que era através de um servo que ele tinha, que Deus ia continuar e lhe dar uma herança grande. E Deus em Gênesis 15 vira para ele e fala assim: não. Não vai ser o teu servo que vai herdar o que você tem, a promessa. Então veja, no versículo 5 de Gênesis 15 diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Se Abraão vivesse na Campinas atual, ele olhava e falava assim: não vou ter descendente nenhum. Mas cerca de 4.000 anos atrás, com o padrão de iluminação que existia na época, senhores, o mundo era trevas plenas. Se nós quiséssemos estar na condição de Abraão, para poder observar o céu como ele observou, no nosso caso, nós teríamos que navegar 400 a 500 quilômetros para dentro do oceano. Lá nós íamos encontrar um padrão de escuridão próximo daquele que ele enfrentou. E podia olhar um céu como nós não olhamos, cheio de estrelas. E Deus diz para ele: Abraão, você vai ter uma descendência enorme. Olha para as estrelas. E nesse momento em que Deus lhe fez essa revelação, o texto nos diz no versículo 6, que ele creu no Senhor. Naquele momento da promessa, ele teve alguma visão, e ele creu no Senhor, mas o tempo foi passando. Você lembra? Ele foi chamado no 11, no 12 tem uma nova chamada, no 15 uma explanação, no 17 vem de novo a renovação da promessa. E Abraão vai dizer lá em Gênesis 17, então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu consigo. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Ele estava incrédulo de novo. E aqui ele está rindo, e ele não está rindo da promessa, ele não está se alegrando, não pode ser o que Jesus disse. É um riso de ceticismo, impossível. No capítulo 18 nós temos mais um fato. O Senhor aparece para Abraão e revela que ele vai ter filhos. Sara não está presente no recinto, mas provavelmente atrás de uma cortina. Ela ouve aquilo e ela ri. E de novo ela está incrédula. O Senhor diz para ela que ela está rindo. Ela diz: não, eu não. Ela está com medo de assumir. Ela ri. Ela está se alegrando, mas não está se alegrando com a promessa e com o que ela está entendendo de Deus. Ela está rindo, está se alegrando, porque é uma piada. Como uma mulher de 90 anos, com histórico de estéril, 89 anos, com histórico de estéril, poderia ter um filho aos 90 anos. Mas quando chega em Gênesis capítulo 21, essa mulher diz: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ela riu.
A promessa se cumpriu. Contra todas as expectativas naturais. Uma mulher estéril, um homem impotente. Idosos já. E agora ela está alegre, rindo. E certamente não é só ela. Aquele homem está rindo com ela. Ele entendeu a promessa. E agora está ali o sinal de que a promessa é uma realidade. A descendência dele vai ser como as estrelas do céu. A descendência dele vai ser como os grãos da areia do mar. Através de um descendente dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nas passagens que nós conhecemos, e seguramente através de outras conversas que não estão registradas, e o Senhor Jesus sabia, Abraão entendeu isso, e ele se alegrou. Ele sabia de um descendente seu que viria, e se regozijou. E Jesus reconhece isso.